Então, galera aqui do 8º ano, né? Mais uma aula. A aula de hoje é sobre os Estados Unidos, né? Entre o liberalismo, né? E a escravidão. Então, é o tema, né? Da nossa aula de hoje, né? Aqui, né? Nessa imagem que nós observamos aqui, essa imagem, ela mostra, né? Dois exércitos, né? Em combate, né? O exército vestido com uniforme azul, que está à esquerda, está com uma bandeira, né, dos Estados Unidos da América. O exército com uniforme cinza, né, que está à direita, empurra a bandeira dos Estados Confederados, né, da América. Os primeiros lutaram, né, para manter os países, né, unidos pelo triunfo, né, da liberdade. Os segundos, né, lutaram pela sua independência, né, e pela manutenção da escravidão. Esse combate azul contra cinza, né, foi a guerra mais sangrenta, né, e custosa da história daqueles países, né. Nenhuma guerra na história mundial até então tinha, né, mobilizado tanto homens, né, o Exército Azul, né, lutou com mais de 2 milhões, né, de soldados contra cerca de 1 milhão do Exército Cinza, né? Cerca de 365 mil azuis morreram, e 100 mil a mais que os mortos, né, de combate, né, do Exército Cinza. Feridos e mutilados, né? Cerca de 875 mil do Exército Azul e 137 mil do Exército Cinza, né? Então, a gente vai estudar, né, nesse capítulo de hoje, né, ou seja, os Estados Unidos entre o liberalismo e a escravidão. Aqui, né, aqui no William, né, de escravo, né, a sargento, né, nessa imagem aqui, bombardeio, né, no Forte Santa, no Porto, né, Charleston, né, é litografia anônima, né, publicada em 1861. Então, William, né, nasceu em 1840, era um, né, dos vários filhos, né, de uma família escrava da Virgínia, dos estados sulistas, mais tradicional dos Estados Unidos da América. O pai já não vivia com eles, né, pois tinha, né, fugido há tempos, né, para o norte industrial do país. No sul dos Estados Unidos existia, né, uma certa ferrovia subterrânea, que não era bem uma ferrovia, mas, né, uma senha, né, usada pelos escravos. Eles tinham, né, organizado uma rede de fugas, né, muito eficiente, né? Calcula-se que cerca de 100 mil escravos tenham fugido do sul para o norte, né, em 1820 a 1850. O William, né, cresceu trabalhando, né, em uma plantação de tabaco. Ainda não tinha completado 20 anos, né, quando surgiu o exemplo, né, quando seguiu o exemplo do pai e fugiu para o norte, onde conseguiu, né, encontrá-lo. Foi então, né, que ganhou um sobrenome, né, e passou a se chamar William Carnegie, né, pai e filho trabalharam, né, como homens livres, né, e juntaram dinheiro para libertar, né, o resto da família. Conseguiram comprar a liberdade, né, de todos. No início da década de 1860, né, quando a fuga de William, o clima político estava pesado, né, no país, os estados do sul, né, ameaçaram romper, né, com o governo nacional e formar um novo país, né, independente. Em 12 de abril de 1861, né, tropas do sul atacaram, né, o Forte Sumter, né, como a gente observa nessa imagem, localizado na Carolina, né, do Sul. Era o início da guerra, né, civil americana, né. E tempos de guerra, né, ou seja, mas porque os estados, né, do Sul queriam, né, romper com o governo dos Estados Unidos da América, né? A Constituição de 1887 não tinha consagrado, né, a união de todos os estados que lutaram contra a Inglaterra pela independência. Muita coisa havia mudado, né, desde então. Os estados do Sul não queriam fazer parte, né, de um país cuja maioria da população, né, condenava a escravidão. Começaram, né, a se organizar.
fundaram um governo próprio, né, montaram um exército, né, criaram uma bandeira, né, e em fevereiro de 1861, 4 estados sulitas, né, declararam-se a secessão. Nos meses seguintes, outros aderiram, né, à confederação. E em abril do mesmo ano, já eram 15, né, dos estados que formavam a confederação contra, né, os 19 que mantinham leais, né, à União, né, conforme estabelecido, né, na Constituição de 1887. E o surgimento, né, ou seja, de soldados negros, né? William queria muito, né, lutar na guerra provocada, né, pelo ataque sulista, mas o exército da União não admitia, né, soldados negros. Ele não conseguia, né, entender, porque afinal, né, não era a União que lutava contra, né, o Sul para acabar com a escravidão. Uma coisa, né, era acabar com a escravidão, outra bem diferente era reconhecer a cidadania, né, dos negros libertos. O preconceito, né, contra os afrodescendentes, né, era enorme, né, em todos os estados da União da América. A guerra, né, entrava, né, em seu terceiro ano, né, quando o governo de Massachusetts, né, onde vivia Will, né, autorizou a formação, né, de um regimento só para negros, né. Surgia assim, né, a 54º Regimento, né, de voluntários, né, da infantaria de Massachusetts, né. Então aqui a gente observa preconceito racial, né, de hierarquia militar, né, escravos fugidos como William e libertos se alistaram, né, no regime do negro, né, de Massachusetts, né, para lutar contra a escravidão, que como nós observamos aqui nessa imagem. E os motivos, né, da guerra civil. A guerra de secessão, né, aconteceu porque ocorreu, né, porque os estados do Sul defendiam a escravidão e seus dirigentes, né, temiam que os estados do Norte, né, a extinguissem, né. A economia dos estados do Sul se baseava no sistema, né, de plantágio, né, ou seja, produção agrícola voltada, né, para a exportação, a escravidão, além, né, do tabaco. O Sul, né, produzia algodão que era, né, exportado para as fábricas têxteis, né, da Inglaterra e também comprado, né, pelos estados do Norte. Os estados do Norte, né, viviam em um regime capitalista, né, trabalho assalariado, produção industrial, transporte, ferrovia, mercado, né, interno forte. O Norte, né, concentrava a esmagadora maioria, né, das manufaturas, né, e das ferrovias do país, né. A população nos estados do Norte era de cerca de 22 milhões, né, de habitantes, enquanto a do estado do Sul era de aproximadamente 9 milhões, né, de brancos e quase 4 milhões, né, de negros escravos. Cresce, né, a tensão entre Norte e Sul, né. Durante muito tempo, o capitalismo, né, e a escravidão compartilharam o mesmo país, né. Nos Estados Unidos, né, o tráfico atlântico de escravo africano foi abolido, né, no início do século XIX, em 1807, né. Como no Brasil, a proibição fez com que o tráfico interno entre os estados aumentasse, né. Alguns senhores, né, estimularam a reprodução de seus escravos, gerando assim, né, futura, né, mão de obra. E os filhos, né, nascidos desses escravos eram vendidos, né, para as fazendas produtoras de algodão. Nos estados do Norte, né, não se intrometeram. Os problemas entre eles começaram com a expansão, né, territorial, país, né, em direção ao oeste. Então, aqui a gente observa, né, a geografia, né, dessa região, né, a demografia, que é a geografia da população, né, e a geografia geoeconômica,
que é a distribuição, né, e a organização espacial das atividades econômicas, né, das diversas superfícies, né, do planeta, ou em diferentes regiões de um mesmo país, né, contribuíram, né, muito para o estudo de história. Os dados, né, apresentados, né, quanto no quadro, né, que a gente está observando, revelam, né, os contrastes, né, regionais na economia dos Estados Unidos, né, na segunda metade do século XIX. Então, aqui a gente pode observar a população total, população livre, a população escrava, a produção manufatureira e a exportação antes da guerra, né, e os fardos, né, de algodão no ano de 1860. Aqui a gente observa, né, o total, né, ou seja, da população, 22 milhões, população livre, 22 milhões, né? Em relação, né, conjunto, né, dos Estados Unidos, ou seja, 71%, total 9 milhões, e os estados do Sul, né, 29% da população total, população livre, 20%. Então, a gente observa que na população do Norte, ou seja, nós vamos ter o quê? Uma porcentagem maior de livres, né? E o que é que nós observamos também? Ou seja, aqui, né, a população escrava não tinha no norte, ou seja, enquanto 3,3 milhões do sul eram escravos. Então, a gente observa aqui essa questão dos estados, né, unidos, né, ou seja, os estados do norte e os estados do sul. Então, o oeste livre ou escravista, né, ou seja, a expansão territorial, né, portanto, foi decisiva, né, para as verdadeiras relações entre o norte e o sul. Durante décadas, né, contudo, os deputados, né, de cada região tentaram negociar. Em 1820, os assassinados, né, o assinado, né, o acordo, que é conhecido, né, como compromisso, né, do Missouri, né, que autorizava a escravidão em todos os territórios localizados abaixo de uma linha, né, traçada no extremo sul do território do Missouri, né, recém-incorporada à União, como observamos, né, nesse mapa. Os territórios acima dessa linha, né, onde a escravidão estava, né, ou seja, aqui em cima dessa linha, onde a escravidão estava proibida, né, foram consideradas livres, né, embora os estados de Missouri, né, tenha sido, né, incorporada à União a condição, né, de estado escravista, né, de acordo, né, o acordo funcionou até 1848, quando os Estados Unidos tomaram, né, um pedaço do México e o compromisso do Missouri, né, precisou ser refeito, né, e os nortistas reclamou que o território do Sul ficaram, né, muito maior do que era. E aqui a gente observa, né, a fundação do Partido Republicano. Quem saiu ganhando em 1850, né? Difícil dizer que certamente, né, nem o norte nem o sul ficaram satisfeitos com o acordo. Em 1854, né, o conflito adiado, né, por décadas começou a se acirrar, né? Os estados do sul conseguiram, né, que o Congresso aprovasse uma lei que estabelecesse, né, que os futuros estados do Nebraska, né, e do Kansas, quem decidiria, né, se a escravidão estava ou não, né, autorizada, seria
a própria população. E aqui a gente observa, né, Abraham Lincoln, né, você foi pelo Partido Republicano que Abraham Lincoln, né, ganhou as eleições, né, presidenciais de 1860, nascido em 1809, no atual estado de Kentucky, né, em uma família, né, de agricultores. Ele se tornou, né, advogado, entrou, né, para a política, elegeu-se, né, de deputado aos 25 anos, né, de idade, em 1834. Lincoln, né, sempre foi contrário, né, à expansão, né, da escravidão no país. E ao ser eleito presidente, né, deixou os sulistas, né, apavorados, né, não temia, né, que Lincoln fosse, né, acabar de vez com a escravidão nos Estados Unidos. Os estados sulistas, né, criaram uma confederação para abrigar um novo país, né, escravista, né, e orgulhoso, né, da escravidão, os Estados Confederados, né, da América. O norte, né, avança do norte, né, e o avanço do abolicionismo, né? Então, os conflitos, né, entre o norte e o sul eram graves, né, como vimos. Talvez a guerra, né, pudesse ter sido evitada. Talvez, né, um novo acordo pudesse ter sido, né, assinado entre eles. Caso não desconfiassem, né, tanto uns dos outros, né? O próprio Lincoln, ao tomar posse, né, declarou que, para manter o país unido, ele não libertaria, né, sequer um escravo. Àquela altura, né, contudo, já não era possível, né, conciliar as duas partes do país, e a guerra era inevitável. A campanha, né, abolicionista, né, atingiu seu ápice, né, no norte, né, fazendo acusações de todo tipo contra escravistas do sul. Este, por sua vez, respondia, né, aos nortistas, né, com dureza, defendendo, né, a escravidão como um regime excelente até para os escravos, né? Então, aqui a gente observa, né, a história não está sozinha, né, a literatura, né, telenovela, a cabana, né, do Pai Tomás, né. Um ponto alto, né, da campanha, né, abolicionista foi a publicação, em 1852, né, do livro A Cabana do Pai Tomás, escrito, né, por Henriette Elizabeth, né, Berkstow, né. A história narra, né, horrores da escravidão e mostra, né, os senhores de escravo como gente sem coração, né, interessada apenas em ganhar dinheiro, né, com a exploração violenta dos cativos, né. O personagem Pai Tomás, do título, é um velho escravo sulista. E o Sul defende, né, uma nação escravista. Então, aqui a gente pode observar que os sulistas passaram, né, a divulgar que os escravos, né, viviam muito bem e que suas famílias eram bem tratadas, né, pelos senhores. Por esse motivo, a grande maioria dos escravos, né, eram leais a seus donos, né, e preferiam viver sob a proteção, né, deles, e poucos fugiam, né. As lideranças do Sul reagiram à campanha, né, dos abolicionistas e passaram, né, a publicar livros, né, em defesa da escravidão, em que denunciavam, né, e a selvageria, né, das relações do trabalho nas cidades industriais do norte, né, onde predominava o trabalho, né, livre assalariado, né, e diziam, claro, né, que a narrativa sobre o Pai Tomás era uma grande mentira. E nunca, né, morreram tantos soldados, né. Os governos, né, da União dispunham, né, de mais meios, né, para a guerra, pois contavam, né, com os recursos humanos e financeiros, né, dos estados do norte e do oeste. A população, né, desses estados, né, ultrapassavam, né, 20 milhões de pessoas, enquanto a população livre dos estados sulistas mal passava de 5 milhões.
O exército, né, da União possuía, né, o dobro, né, de soldados que a Confederação, né? Ou seja, 2,2 milhões contra pouco mais de 1 milhão de confederados, né? E produzia 97%, né, das armas do país. Por outro lado, né, os melhores oficiais dos Estados Unidos eram sulistas, né? Em uma guerra, essa vantagem, né, era importante. O principal militar do país, né, o general Robert Lee, era natural da Virgínia, né, do Velho Sul. Ele assumiu o comando, né, geral dos confederados e impôs, né, várias derrotas, né, do exército, né, da União, né, que a gente observa aqui nesse mapa, né, ou seja, a parte verde era a União, essa parte que era a Confederação, essa outra parte aqui era o território ainda não transformado, né, em estados, né, e esses traçozinhos os limites, né, dos estados confederados, né, e esses pontos vermelhos eram onde aconteciam as batalhas. E o que a gente vai observar agora o Sul, né, começou ganhando, né, mas o Norte empatou. Então, apesar, né, de sua desvantagem econômica, o Sul saiu na frente, né, defendeu, né, as primeiras investidas, né, do inimigo e moveu, né, um contra-ataque, né, espetacular. No início de 1863, a estratégia, né, do general Lee parecia, né, vitoriosa. Animados, né, com as vitórias do seu exército, os confederados, né, resolveram, né, usar, por que não invadir o norte, né, e forçar Lincoln a negociar? Pensando nisso, né, o general Lee organizou a invasão, né, da Pensilvânia. E a batalha, né, de Gettysburg, né, ou seja, os confederados, né, partiram com tudo, né, 75 mil homens, né, bem armados e confiantes na vitória, né, o exército da União, como sempre era, né, superior, contava, né, com 80 mil soldados. A batalha começou no dia 1º de julho de 1863 e só terminou no dia 3, né? Todos os ataques, né, do general Lee fracassaram, né? O exército da União aguentou o cerco. No final da batalha, né, houve 23 mil baixas, né, entre as tropas da União e 28 mil entre os confederados, né? O exército da União conseguiu repor rapidamente, né, suas baixas. A confederação não. Por esse motivo, né, a derrota de Gettysburg, né, foi, né, fatal para os confederados. Dali em diante, né, só restava para eles, né, defender o Sul. E o combate, né, do Regimento Negro, ou seja, com a vitória de Gettysburg, né, foi a vez, né, de os Yankees, né, atacarem o alvo, né, foi o forte, né, de Wagner, né, que protegia o porto, né, de Charleston, na Carolina do Sul, né, e o objetivo foi impedir, né, o abastecimento por mar dos estados do Sul para terminar logo, né, com a guerra. Mas o forte era muito, né, bem defendido, né? O primeiro ataque em 11 de julho de 1863, né, foi desastroso, né, para os Yankees, né? 400 mortes e ou feridos, né, para apenas 12 baixas entre os confederados. Os Yankees, né, não desistiram, né? Uma semana depois, né, fizeram nova tentativa, né, convocando o 54º Regimento, né, da Infantaria para liderar o combate, né, composto de soldados negros, né, sob o comando, né, do coronel Robert Shaw, oficial branco. Tropas de Yankees, né, brancos seguiram, né, atrás do Regimento Negro. O forte, né, não caiu, mas o Regimento Negro deu a prova, né, de grande coragem, né, no campo de
de batalha, né? Porque nessa imagem aqui é a batalha, né, do Forte, né? Wagner, gravura, né? De Coutts e Addison, né? De 1890. O Norte, né? Massacrou. Depois da tomada, né? Desastrada, né? Do Forte Wagner, o exército da União invadiu o sul, né? Os confederados não tinham, né, como repor armas, né, munições ou uniformes, né, pois não tinham fábricas, né, para produzi-los. Nos últimos meses, né, da guerra, os soldados confederados, né, andavam, né, descalços, com os uniformes rasgados, né, sujos e ensanguentados. Mesmo assim, o Sul aguentou, né, a ofensiva Yankee, né, até o início de 1865. A ofensiva, né, do exército Yankee foi comandada, né, pelo general William Sherman, né? Ele liderou, né, a tomada, né, de Atlanta, capital dos estados da Geórgia, em setembro de 1864, né, abrindo caminho, né, para o avanço final dos Yankees, com a tomada, né, de Savannah, no litoral sul da Geórgia, e a vitória, né, sobre os últimas tropas, né, sulistas, em abril de 1865. A Geórgia, né, era a última linha, né, de defesa dos confederados. O general Sherman, né, ordenou a seus soldados, né, que destruíssem, né, as poucas, né, manufaturas e ferrovias do sul. Mandou defender, incendiar tanto, né, e saquear as fazendas, né, da região. Fez o que hoje, né, se chama guerra total contra soldados, né, e civis. Em 9 de abril de 1865, o general Lee reconheceu a derrota, né, dos confederados e assinou a rendição do Sul. E a escravidão acabou, né, mas o racismo aumentou, né? Então, o que é que nós observamos? Com a derrota do Sul, o Congresso, né, aprovou a 13ª emenda, né, da Constituição. Não haverá nos Estados Unidos ou em qualquer lugar sujeito à sua jurisdição, né? Nem escravidão, nem trabalho forçado, né? Salvo, né, com punição de um crime, né, pelo qual o réu tenha, né, sido devidamente, né, condenado, né? A escravidão estava definitivamente abolida, né? O governo dos Estados Unidos da América iniciou, né, então, né, reconstrução do Sul, devastado, né, pela guerra, e causou, né, caçou, né, os direitos políticos de todos os homens que haviam lutado, né, contra a União. Quase toda a população branca, né, e masculina do Sul, né, e concedeu, né, o direito de voto aos negros. Mas a gente observa aqui nessa imagem, né, membros, né, do KKK, né, atém um fogo, né, e uma cruz, suástica, né, após manifestação pelo orgulho branco, né, na Geórgia, nos Estados Unidos. E o assassinato de Lincoln, né, ou seja, dias depois, né, da rendição confederada, né, um fanático sulista, né, deu um tiro na cabeça de Abraham Lincoln, né, enquanto ele assistia, né, um espetáculo teatral em Washington. O plano, né, do assassino, né, John Bolton, né, era sequestrar o presidente e exigir, né, como resgate a libertação, né, dos prisioneiros confederados, mas resolveu matá-lo, né, depois de ouvir um discurso em que Lincoln prometia, né, o direito de voto para os negros, né. Bolton acabou morto, né, em um tiroteio com a polícia, né, 12 dias depois. E o capitalismo avançou. Com o fim da guerra, o capitalismo, né, se expandiu por todos os Estados Unidos. Entre 1865 a 1960, né, a economia cresceu quase 7%, né, e a produção industrial deu um salto, né, de quase 50%, logo, né, nos primeiros 5 anos. O número de
fazendas, sobretudo, no Oeste, né, saltou entre 1860 a 1905 de 2 milhões para 6 milhões, né? O casamento, né, do ferro com o CTI, né? Enfim, se consolidou. Terminada a guerra, né, dos Estados Unidos, caminhava, né, a passos largos, né, para se tornar uma potência econômica mundial, né? Em 1870, a economia estadunidense já concentrava cerca de 23% das fábricas, né, de todo o mundo. Só perdia para a Grã-Bretanha, né, que abrigava, né, 31%. E os impactos, né, das ferrovias. A malha ferroviária, né, estadunidense já era extensa, né, antes da Guerra Civil, sobretudo, né, nos estados do norte. Mas houve um salto, né, quantitativo depois de 1865, decorrente, né, do projeto de ligar a costa leste a oeste, né? Em 1869 foi inaugurada, né, a ferrovia transcontinental, que estendeu, né, os caminhos, né, do ferro até o Sacramento, na Califórnia, além de estimular, né, um mercado interno. O transporte, né, das mercadorias por meio das ferrovias era um grande, né, negócio entre si. E honra negra, né? Ou seja, para encerrar, nós observamos, né, o sargento William, né, Carnegie, ou seja, ex-escravo e herói, né, da infantaria, né, dos Estados Unidos na Guerra de Secessão, né? Na batalha, né, do Forte Wagner Carnegie, né, Wagner Carnegie comandou os recrutas, né, debaixo de fogo cerrado, né, e alcançou, né, o parapeito, né, do forte, onde ficou, né, a bandeira dos Estados Unidos. O regimento, né, foi obrigado a recuar, mas William, né, mesmo ferido, lutou, né, com bravura, né. Os próprios camaradas brancos, né, reconheceram, né, sua coragem. E o que fez o governo, né, dos Estados Unidos, né? Nada, né? Não deu nenhuma medalha, né, para o bravo sargento, porque ele era negro. Somente no início, né, somente no início dos anos 1900, né, quando William já contava com 60 anos de idade, o governo resolveu, né, decorá-lo, né, com uma medalha de honra. William, né, foi o primeiro afro-americano a receber essa honra militar nos Estados Unidos. Não seria o único, né? Por muito tempo, ainda, né, a população negra do país, né, sofria, né, as consequências, né, do ódio racial provocado, né, pela escravidão, né? Aqui nessa imagem é a imagem, né, do sargento William Carnegie, né, condecorado com a medalha, né, de honra, que a gente observa nessa fotografia. Então, galera do nono ano, essa foi do 8º ano, essa foi a aula de história, né? Até a próxima.